A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus, amém? E aqui estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Acabou aí o terceiro trimestre, né? Estamos entrando agora no último trimestre do ano, o ano está voando, né? Então daqui a pouco já está acabando esse ano de 2022. E aí estamos, né, com mais uma lição, a primeira lição do quarto trimestre, a lição de número 1, amém? Da revista da CPAD. Vamos estudar essa lição hoje, é aqui a nossa pré-aula, o nosso vídeo de apoio para a Escola Bíblica Dominical, para você preparar a sua aula, né? Então, essa lição para ser ministrada em 2 de outubro, que é o dia da eleição. Provavelmente, né, muitas igrejas vão adiar a escola dominical, outras vão botar um pouco mais para frente. Espero que ninguém cancele esta aula, porque aqui é a primeira aula do trimestre, né? Então essa primeira aula é muito importante, tá? Então vamos aí ao nosso vídeo de apoio, amém? O vídeo não é longo, é um vídeo até curto, mas é para você preparar a sua aula. E você que é aluno, que quer aprender mais um pouco, já chegar afiado aí na Escola Bíblica Dominical, esse vídeo aqui vai ser muito bom para você. Amém? Já vai deixando aí o seu like no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e que seja uma boa aula para todos nós. Vamos aí então? Título desta lição, da primeira lição, Ezequiel, o Atalaia de Deus. Amém? Então vamos aí, né? Esse trimestre ele tem o tema de a justiça divina, é o tema do trimestre, e a primeira lição é essa, né? Ezequiel, o Atalaia de Deus. Todo ele é baseado no livro do profeta Ezequiel, e aí a primeira lição é uma apresentação do livro, amém? É uma apresentação do livro do profeta Ezequiel. E já na introdução, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, por que é importante o estudo desse livro hoje? E aqui o comentarista ele faz a pergunta, ele mesmo responde, primeiro porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus, tá? E aqui o importante é o seguinte, meus irmãos, nesse livro, no livro do profeta Ezequiel, ele dá uma informação muito interessante, porque ele mostra a soberania de Deus, não somente na nação de Israel, mas a soberania de Deus em todas as nações ali no entorno, ele dá profecia para as outras nações, e aí a gente vai ver como é que é a operação de Deus nas nações ali do mundo conhecido da época. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? O que acontece é que ficou o conhecimento de Deus ali também espalhado pelo mundo. Até hoje temos culturas onde eles têm assim, o conhecimento do Deus de Israel. Por exemplo, a cultura árabe, que respeita ali, que entende Abraão como o islamismo, né? Ele vem dessa cultura, então eles entendem os personagens de Abraão, Isaac, Jacó, tá? Então a gente vê aí esses conhecimentos de Deus sendo passado para várias culturas. Uma dessas formas é as profecias de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas maiores, profetas menores. Amém? Então vamos continuando aí no nosso estudo. Deixa eu ligar aqui esse negócio. É isso aqui mesmo. Vamos lá. Livro do profeta Ezequiel. Na introdução também quero separar essa parte aqui como um destaque para essa parte que diz assim, ó. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus, tá? E aqui é o seguinte, tá? Sobre esse nosso relacionamento com Deus, essa parte aqui da introdução, ela apresenta uma aplicação. Isso aqui é muito importante para você que ministra, você que é professor de escola dominical, tem que estar focado muito na parte de aplicação do conteúdo, do estudo.
né? Você não pode somente derramar conhecimento na mente dos alunos. Você tem que estar ligado que tem uma parte que é a aplicação. O aluno tem que entender, você tem que mostrar como se aplica aquilo hoje, tá? Essa parte aqui, por exemplo, ela mostra, fala sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus. Então, o livro do profeta Ezequiel, ele fala da gente estar nos avaliando nosso relacionamento com Deus. Então, é importante isso daqui. Nós temos que ler o livro do profeta Ezequiel e ver os ensinamentos para nós aplicarmos hoje. Tem um aqui específico na lição, vai falar mais para frente, que é importante a aplicação dele hoje, tá? Logo lá no final do último tópico ali, ele vai falar muito sobre essa aplicação, a gente anunciar como atalaia de Deus a palavra para as pessoas que precisam ouvir sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé. Isso aqui é muito importante. Então é uma parte aplicável aqui da lição. Então vamos aí no primeiro tópico. O primeiro tópico tem por título Sobre o livro de Ezequiel, tá? E aí esse é o título do primeiro tópico. Aqui no primeiro subtópico ele fala da primeira parte. Então a gente vai ver aqui uma divisão das seções do livro em 3 partes, e aí ele vai analisar aqui agora nesse primeiro tópico as 3 partes do livro, como um esboço do livro, né? Bom, então vamos falar agora da primeira parte. Nesse subtópico, a primeira parte, eu separei esse trecho que diz assim, ó: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro, tá? Então, a gente vai entender, dentro do contexto, que o livro foi escrito na ocasião em que o povo é levado ao cativeiro. Ezequiel está escrevendo dentro do cativeiro, tá? E ali ele vai escrever a primeira parte antes da destruição, né? Antes da destruição da cidade de Jerusalém. Ele já estava no cativeiro e a destruição ocorre com ele dentro do cativeiro. A gente vai entender que foram 3 levas de cativo, né? O livro, a lição vai falar disso aí, e eu coloco como acréscimo para os irmãos, tá? Que foram 3 levas de cativo, que foram levados para a Babilônia. E Ezequiel ele vai na primeira leva junto com Daniel. E lá ele vai ficar ouvindo as notícias, né? E vai chegar para ele as notícias de como estava o povo em Jerusalém. Então Nabucodonosor faz um cerco em Jerusalém, e aí ele vai, 12 anos depois que ele foi levado ao cativeiro, Nabucodonosor faz um cerco de 3 anos ali em Jerusalém e toma a cidade. Aí acontece a destruição, tanto da cidade como do templo. E aí Ezequiel ele fica sabendo dessas informações, tá? Isso aqui também vai ser falado na lição. Bom, continuando, quero fazer um destaque para essa parte também que diz assim: nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, Ezequiel 1, do 1 ao 3, quando recebeu a visão da glória de Deus. O discurso dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos, tá? Meus amados irmãos, aqui é importante a gente saber o seguinte: nessa primeira parte, Deus ele fala de juízo e das ameaças, ele explica, Deus anuncia o juízo, assim, para explicar ao povo o motivo pelo qual tudo estava acontecendo. Então o povo ele não ficou sem informação, tá? A gente sabe muito bem que tudo isso aí que foi anunciado ao povo por Deus por meio dos profetas, mostrando o motivo pelo qual veio a destruição, o motivo pelo qual aconteceu o cativeiro. Tudo isso aí causou no povo uma marca profunda no coração, porque o povo, eles ficaram entendendo exatamente o porquê de tudo aquilo que aconteceu. E quando o povo retorna do cativeiro, eles vêm com uma outra mentalidade, uma outra visão. Eles vêm agora com o objetivo de seguir a lei de Deus. A gente vai encontrar isso várias vezes no retorno do cativeiro. O povo pede para Neemias, lá em Neemias no capítulo 8,
né? O povo pede para que seja ensinado a lei para eles, e a religião, a obediência à lei de Deus após o cativeiro se tornou uma prioridade em Israel, tá? Isso aí a gente vai entender por que isso aconteceu quando a gente estuda os livros dos profetas. Eles explicando para o povo que por causa da idolatria viria o cativeiro, né? Aqueles que escrevem depois do cativeiro, eles explicam que foi por causa do afastamento, por causa do pecado. Amém? Continuando então, vamos aí para o próximo subtópico, aonde aqui o título desse subtópico é segunda parte. Nessa segunda parte, faz uma citação das nações. Então lá no meu blog, lá no Clube da Teologia, eu coloco no meu esboço, no meu subsídio sobre isso aqui, um acréscimo, né, para a gente saber como que essas nações estão hoje, tá? Eu não vou falar disso aqui agora, porque não por causa de tempo, né? E é somente para um acréscimo. Você vai ler isso daqui e é bom você saber se é o caso de passar tudo isso para a sua classe. Por quê? Porque existe uma coisa chamada canal de comunicação, né? Quando você passa muito conhecimento para a classe, se você não tiver um bom canal de comunicação com a sua classe, você pode acabar fazendo a classe rejeitar o ensino, né? Eles ficam dispersos, porque eles começam a não entender o que você está falando. Quando você passa muito conteúdo, tá? E a tua classe não está preparada para todo aquele conteúdo, eles não entendem muito bem aquilo que está sendo falado. Isso aí, por quê? Porque às vezes você vai ter uma classe de pessoal que é mais entendido, né? É menos leigo na palavra, então você vai poder falar de coisas mais profundas. Uma classe onde o pessoal é mais leigo, né? Quer dizer, vamos lá, vamos retornar. Se a classe for mais leiga na palavra, você não pode se aprofundar muito, você vai ter que falar de coisas mais básicas. Se a classe for menos leiga, né, o pessoal às vezes tem mais conhecimento, tá? Às vezes é uma classe já de obreiros, onde alguns têm teologia, então aí você também não pode falar de coisas muito básicas, você vai ter que aprofundar o conhecimento, tá? Isso aí se chama canal de comunicação, você tem que falar a linguagem da classe, você tem que falar conforme a classe entenda, né? Amém? É sobre isso aqui que eu estava querendo passar para vocês. Vamos para o próximo subtópico, o 3, aonde o título desse subtópico é terceira parte, tá? Dentro daquele esboço, né, que eu falei, do livro do profeta Ezequiel. Bom, aqui eu quero separar essa parte, fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó. Começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33, 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, tá? Aqui essa parte, essa terceira parte vai falar da restauração, começando lá em Ezequiel 33, né? Ele vai falar da restauração do povo, são as profecias de Deus por meio do profeta Ezequiel para anunciar a restauração. Por que isso daqui? Com isso, a gente vai entender que Deus ele tem sempre um propósito de manter vivo no coração do povo a esperança, né? A promessa. Por que isso aqui? Porque Deus ele conhece o ser humano. Ele sabe que se nós não tivermos uma luz no fim do túnel, se nós não tivermos um objetivo, a gente logo desanima, tá? E Deus sabendo disso, você vai encontrar em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, você vai encontrar promessas de Deus, né? Você vai encontrar um anúncio da bênção futura, restauração, a glória futura do povo, a segunda vinda de Jesus. Por que isso daqui? Isso aqui é para que eu e você mantenha sempre viva na nossa mente a chama da esperança, né? O objetivo na vida, tá? O objetivo na obra de Deus. Isso é muito importante. Que a partir imagina se Deus só anunciasse destruição. Como é que seria isso? Por que eu estou falando isso? É importante saber que você vai encontrar pregadores que só falam em destruição, ele só fala
em juízo de Deus, em juízo, destruição, juízo, né? Deus passando a espada, o pesar da mão de Deus no povo. Então isso aqui é importante a gente saber, você como ministro de Deus, você como professor de escola bíblica dominical e até você como aluno, que Deus vai levantar em algum momento para profetizar, para falar, para pregar, né, para evangelizar. Então é bom você saber que Deus ele tem uma palavra de juízo, mas ele também tem uma palavra de esperança. Tá? A gente encontra isso no Antigo Testamento e encontra isso no Novo Testamento. Continuando, vamos aí dando prosseguimento. Tá? Eu quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim: as profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. Olha que interessante isso daqui. Essas profecias, elas apontam também para Apocalipse, né? Apocalipse faz uma referência a essa profecia, tá? Indicando que isso aqui vai acontecer no período da Grande Tribulação, tá? Invasão de Gog e Magog. Então a restauração espiritual do povo vai acontecer após a volta de Jesus. Tá? Então a gente vai ver uma restauração nacional, né, de Israel na atualidade, nos dias atuais. Israel hoje é uma nação forte, né? Uma nação com poderio bélico nuclear, mas no futuro haverá uma restauração espiritual. Amém? E o livro de Apocalipse ele aponta, ele fala também da invasão de Gog e Magog, da batalha de Gog e Magog, e ali fazendo uma ligação com Ezequiel, mostrando que naquele período haverá a restauração espiritual de Israel. Amém? Continuando então, vamos para o tópico 2, sobre o profeta. Bom, e aqui vai começar a apresentar o profeta e o livro, né? Então vamos ver aqui primeiro sobre a identidade. Tá? O comentarista ele fala aqui, né? O seu nome hebraico, aqui não vou falar essa língua estranha, significa fortalecido de Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. Amém? Então a gente vai ver que Ezequiel ele não foi muito conhecido, né? Ezequiel ele não é citado depois nos livros dos reis, tá? Quem era mais conhecido era Jeremias, tá? Mais conhecido também Daniel, mas Ezequiel não é muito conhecido. Por que isso aí? Ele ficou junto ali com os cativos, com a população mais pobre, ali às margens do rio Quebar, né? Onde estavam os assentamentos, e ele fica ali, tá? O povo ali fica o povo meio que no esquecimento, tá? E Ezequiel no meio deles. A gente sabe que havia autoridade, Ezequiel fala aos anciãos, quando a gente encontra no livro de Ezequiel falando aos anciãos, eram as autoridades que estavam ali entre eles, né? Que o judeu ele tinha como autoridade os mais velhos, né? Os anciãos, tá? Mas fora isso ele não é muito conhecido, tá bom? Foi contemporâneo aí de Jeremias e Daniel, né? Naquela ocasião do cativeiro, mas ele mesmo não é muito conhecido. Então, continuando aí, quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó: não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Né? Como são vistos esses dados cronológicos? Aqui é um acréscimo interessante para você que vai ministrar essa aula. Tá? Eu separei no meu subsídio, em Ezequiel 33, 21, olha o que diz esse texto. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém. Então a gente viu aqui nesse texto que Ezequiel ele fala que foi no ano 12º do nosso cativeiro, ou seja, 12 anos depois que começa o cativeiro. Aí ele fala que veio um que escapou de Jerusalém, trazendo a notícia, né, da queda da cidade. Então aqui é um dado cronológico. Então com esses dados cronológicos, a gente vai entender que se passaram 22 anos
é o estudo aí dos eruditos acerca dessa palavra aqui. Amém? Para saber mais ou menos quanto tempo durou o ministério de Ezequiel, porque não tem um fim do ministério de Ezequiel. Provavelmente porque ele mesmo conclui o livro dele, né? É diferente, por exemplo, do livro de Josué, né? Diferente do livro de Deuteronômio, onde é anunciada a morte de Moisés. E não foi Moisés que que escreve sobre a própria morte. Provavelmente Josué ou algum outro erudito da época, algum outro escriba da época, vai e escreve sobre a morte de Moisés, né? Bom, continuando então, no subtópico 2, procedência, tá? De onde vem o profeta Ezequiel. Bom, aqui faço um destaque para essa parte que diz assim: Ezequiel era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal. Tá? Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém. Tá? Então a gente vai ver que houveram, né, 3 levas de cativo. Ezequiel é levado aí na primeira leva dos cativos, tanto que vai passar 12 anos, né, até que ocorra a destruição. Então Ezequiel é levado nessa primeira leva, ele vai junto com Daniel, alguns jovens que foram pegos ali, né, de Jerusalém, e eles vão ficar em Babilônia. Daniel foi levado para o palácio, Ezequiel foi levado para junto com aqueles cativos ali nas margens ali do rio Quebar. Não sabemos em que leva exatamente Zorobabel foi levado, né? E o sumo sacerdote Josué. É provável que Zorobabel tenha ido por ocasião da destruição de Jerusalém. E o que acontece? Ele fica ali no meio, ali no cativeiro, e ele vai receber as notícias da cidade. A gente vai ver que quando a cidade cai, né, lá em Ezequiel 33, 21, quando a cidade é destruída, vai ser a última informação que ele vai receber das notícias ali, né, do que estava acontecendo na cidade. Então, cessa as informações e fica só a obra ali, a palavra de Deus, as promessas do Senhor, Deus falando ali aos cativos e ministrando ali os seus juízos e seus propósitos, tá? Continuando então, eu quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó: Daniel estava também entre eles, enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Amém? Bom, isso aqui é o seguinte, né? A gente vai ter os 3 profetas contemporâneos. Isso aqui é interessante explicar, isso aqui é um assunto relevante. 3 profetas contemporâneos: Jeremias, Daniel e Ezequiel, né? Jeremias, quando o povo é levado para o cativeiro, Jeremias fica junto com os cativos, Jeremias fica junto com os remanescentes que não foram levados para o cativeiro por permissão de Nabucodonosor. Jeremias era conhecido até mesmo em Babilônia, e aí ele fica junto com os remanescentes. Daniel fica lá no palácio, fica exercendo o ministério profético, se torna uma autoridade no palácio, né? Os irmãos já conhecem a história no livro do profeta Daniel. E Ezequiel é levado para junto dos cativos, o povo pobre ali junto, que estava ali junto às margens do rio Quebar, num assentamento do povo judeu, tá? Então Deus, ele vai falar aos cativos, Daniel vai falar à corte, né? E Jeremias vai falar ao povo remanescente, tá bom? Então Deus, ele mantém os seus profetas ali para falar ao seu povo que está disperso. Continuando então, no tópico 3, fala agora sobre o atalaia, tá? Então aqui é a metáfora que é usada para falar assim, onde Daniel ele vai ser colocado como uma figura de um atalaia. E aí a gente vai pegar ensinamentos sobre isso para nós mesmos, né? Atalaia. Bom, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: é uma palavra feminina de origem árabe, né? Significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, do 24 ao 27, e 2 Reis
capítulo 9, versos 17 a 20. Amém? Bom, aqui é o seguinte, né? Convém a gente saber o que era o atalaia. Aqui a lição fala, né, da figura do militar no posto de sentinela, né? Então o atalaia, ele era aquele sentinela que ficava ou no muro ou numa torre sobre o muro, né? Era um sentinela que ele ficava olhando para a estrada, ficava olhando para o horizonte. Qual era a função dele? Era para alertar em caso de vir um ataque inimigo, né? Ou alertar em caso de uma aproximação de alguém, tá bom? Mas como naquele período havia muitas guerras, né? Então o atalaia ele tinha a função precípua de alertar em caso de algum ataque, tá bom? Então essa era a função do atalaia. Ou seja, a gente vai pegar isso aqui para a gente, né? A questão da aplicação que eu havia falado. Nós temos que ser como esse atalaia para dar o alarme. Essa era a função do atalaia, alertar o povo, dar o alarme, né? Tocar o sino, tá? Quando vinha algum ataque, ele via no horizonte alguma tropa inimiga vindo, e aí ele tinha essa função. Também a nossa função, alertar, nós também somos como um atalaia de Deus, né? Para alertar o povo do nosso tempo, dos perigos, né? Os perigos espirituais do nosso tempo. Continuando então, no subtópico 2, o fim dos 7 dias. Bom, e aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, a visão da glória de Deus. Quando você vê aqui no título desse subtópico, fim dos 7 dias, entre parênteses o verso 16, se refere à leitura bíblica em classe, né? Aonde fala sobre o fim dos 7 dias. Essa leitura bíblica em classe, lembrando que ela está no capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel. Tá? Bom, aqui é o seguinte, nessa parte que eu fiz o destaque aqui, ó, a visão da glória de Deus, Ezequiel do 26 a 28, há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico, nessa visão da carruagem, para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Por quê? Aqui está dizendo que desde do capítulo 1, capítulo 2, até chegar essa parte aqui no capítulo 3, o gênero era apocalíptico, né? Deus estava dando ali, né, a sua mensagem da destruição, dando a mensagem do juízo, tá bom? Mas quando passa ali dessa parte do verso 16 do capítulo 3, aí a mensagem, o estilo literário muda, né? Aí já é mais profético, aonde Deus vai falar de outra forma. É isso aqui que chamou a atenção, né, no livro do profeta Ezequiel. Bom, e aqui quero separar também essa outra parte que diz assim, ó, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças. Porque o comentarista ele fala isso. Isso aqui é uma inferência, por isso que ele fala assim, ó, deve ser, né? O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele levou para recuperar suas forças. Ele fez a inferência de recuperar forças porque o tempo todo no livro do profeta Ezequiel ele fala que ficou enfraquecido, por causa da visão, da revelação, da potente mão do Senhor que estava ali presente, tá? Mas eu separei aqui o verso 15 desse capítulo e olha o que ele diz. Olha o que diz. E fui até o Abibe, aos do cativo que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Né? Então, Ezequiel ele fala que ele ficou pasmado. Ou seja, provavelmente ele ficou perplexo durante 7 dias, né? Talvez ali em meditação profunda ali sobre o que Deus estava querendo falar, em oração, né? Talvez. Então, quando ele fala pasmado, não faz uma alusão exatamente a enfraquecido. Né? Claro que isso é um debate que às vezes não é o caso de trazer para a sala de aula de uma escola dominical. Amém? É somente para conhecimento dos irmãos. Aqui é uma inferência, né, de que ele provavelmente ou ele ficou enfraquecido ou ele ficou perplexo, né, com toda aquela visão. Amém? Continuando então, quero fazer
aqui vamos para o próximo subtópico. Sem querer pulei aqui. Assim. No 3, a expressão filho do homem. Aqui, a expressão filho do homem. Aqui é o seguinte, nessa parte aqui, está falando que Deus ele vai utilizar essa expressão filho do homem para falar com o profeta Ezequiel. E provavelmente, quer dizer, né, com toda certeza, ele vai fazer um destaque aqui, chamando ele de filho do homem, para mostrar como é que ele fala aqui no texto? Ele fala da fragilidade da alma pecadora, né? Então por isso ele usa a expressão filho do homem. Aqui no mesmo subtópico aqui que a gente está falando, no 3, ele faz uma alusão, né? Faz uma comparação com a mesma expressão que é usada lá em Mateus, tá? Em Mateus 8:20, e em todo o livro, né? O Evangelho, aonde o próprio Senhor Jesus ele chama a si mesmo de o Filho do Homem, né? E a gente vai ver que lá é acompanhado de um artigo, né? Por quê? Para mostrar a natureza daquele Filho do Homem que Jesus está utilizando ali, tá bom? Então você vai sempre encontrar ele como o Filho do Homem, tá? É por isso que o comentarista fala aqui que há um artigo presente ali para classificar o Filho do Homem, né? Já no caso de Ezequiel, já é uma outra referência, né? Onde para mostrar a fragilidade da alma humana em comparação com a grandeza de Deus. Continuando então, aqui no capítulo, no subtópico 4, eu vou passar, né? Vou passar, é bem curtinho aqui, é somente ler mesmo e passar alguma explicação. Mas vamos para o tópico 4, sobre a responsabilidade. Sobre a responsabilidade. E aqui é aquela parte bem aplicável, essa é a parte do fechamento da escola dominical, que é muito boa para se passar para os alunos. Bom, no primeiro subtópico aí, o título é A Responsabilidade do Cristão. E aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: são duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Isso aqui é totalmente aplicável, é algo que a gente tem que estar ligado. Por quê? O profeta Ezequiel ele se coloca como atalaia. E esse exemplo de Ezequiel a gente vai pegar para nós, tá? Quer dizer, nós somos o atalaia. Como é que por que é importante a gente fazer isso? Existe na Bíblia uma chamada censo geral da Bíblia. Ou seja, aquilo que Deus colocou lá no Antigo Testamento para os seus profetas é o desejo do Senhor que seja para todo o seu povo. Tá? A gente vai ver exemplos, por exemplo, ele falando para Abraão, né, para ser perfeito diante dele. Amém? Então, é o desejo, pelo censo geral da Bíblia, é o desejo do Senhor que todos os seus servos sejam perfeitos diante dele. E aqui a gente utiliza também o mesmo censo para essa parte, para o livro do profeta Ezequiel, onde ele chama Ezequiel como um atalaia, e aí é importante que todos nós sejamos, né, é o desejo de Deus que todos os seus servos sejam como um atalaia de Deus, né, um atalaia de Deus diante do mundo. Amém? Continuando então, no subtópico 2, o título é A Responsabilidade do Ímpio, tá? Ou seja, a responsabilidade do ímpio não é a que Deus deu ao ímpio, não. É a que o ímpio coloca sobre si mesmo. Vamos lá. Olha o que diz. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Tá? Ou seja, por que nós temos que anunciar? O livro do profeta Ezequiel, logo no capítulo 1, ele explica tudo isso aí, né? Nós temos que anunciar por quê? Porque se aquela alma permanecer no seu pecado, a gente dá o nosso alerta. Você, como um atalaia de Deus, dá o seu alerta. E a alma permanece no pecado, tá? A culpa pelo erro, pela destruição, vai ser dele próprio. Porque você anunciou, porque você fez a sua parte, tá? Então, pelo censo geral da Bíblia,
eu pego essa função de anunciar, aplico ela à minha vida e fazendo isso eu vou tirar de sobre mim o juízo. E a responsabilidade vai ser imputada à pessoa que recebeu a palavra. Amém? Por isso é importante você, eu e você, como igreja de Jesus, estar anunciando ao mundo a palavra de Deus. Por isso eu sou contra vários tipos de pregação que existe hoje em dia, que não anuncia a destruição, não fala de Apocalipse, não fala do fim dos tempos, que não fala, por exemplo, da salvação, da possibilidade de salvação, palavras que não são cristocêntricas, não é verdade? Você vai encontrar isso o tempo todo, e isso é ruim, isso é antibíblico. Toda palavra de Deus tem que ser cristocêntrica, e na medida do possível, na maior parte das suas mensagens, você que é pregador, você que gosta de elaborar suas mensagens, na maior parte ali você vai ter que falar da possibilidade de ir ao inferno, de juízo de Deus e de Apocalipse, da escatologia. É importantíssimo isso daqui, amém? Vamos aí para o último tópico, e aqui fala o título desse tópico é a extensão da nossa responsabilidade. Bom, aqui eu separei essa parte que diz assim, ó, quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio da fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando. Então, quando fala extensão da responsabilidade, até onde vai a nossa responsabilidade? Será que é só para o ímpio? Ah, não é só para o ímpio, é também para as ovelhas. Aquele irmão que está dentro da igreja está se esfriando. É importante eu e você estar alerta quanto a isso. Então, existem eu sempre anuncio, né, quando eu prego ou quando eu dou os estudos, eu sempre falo isso daí. Existem duas responsabilidades. Uma é de levar o evangelho para o povo, para o ímpio, para aquele que não tem Jesus no coração. E a outra responsabilidade é edificar a fé dos irmãos que estão dentro da igreja. Porque senão daqui a pouco eles se desviam, eles se desanimam, eles se afastam, se dispersam. Amém? Então a gente tem que tomar esse devido cuidado, né? Nós temos muitas igrejas que têm a habilidade tremenda de trazer o povo para dentro da casa de Deus, mas não conseguem manter esse povo na casa de Deus, tá? Porque não tem essa extensão aqui da nossa responsabilidade, né? Amém, meus amados irmãos? Então esse aqui foi o nosso estudo, nossa pré-aula. Eu peço perdão aos irmãos aí pelos percalços, eu tive que abaixar para poder ligar aqui a fonte no computador. É uma coisa tremenda, né? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá? Eu peço que você já deixe o seu like, né, se ainda não fez até agora, se inscreva, ative os sininhos das notificações, compartilhe esse vídeo aí, ajuda a divulgar o nosso canal e deixa um comentário aí para a gente, né, se conhecer, para a gente interagir um pouquinho nessa plataforma. Deus abençoe, uma boa aula para você, né, e uma boa eleição, votação aí, você que vai escolher aí o seu candidato. Deus abençoe em nome de Jesus.